Hoje vamos começar falando do Palmeiras. Se inscreva no canal, dê like e comente. As negociações entre Palmeiras e Caio Alexandre do Fortaleza travam, e a tendência é que o volante siga no Leão do Pici para a próxima temporada. Caio Alexandre do Fortaleza está cada vez mais distante de se tornar jogador do Palmeiras, e neste momento a tendência é de que o negócio não se concretize. A equipe alviverde abriu negociações com o Leão nas últimas semanas, mas as conversas não progrediram. A diretoria palmeirense procurou o CEO Marcelo Paes para saber as condições de pagamento e chegou a sinalizar o intuito de apresentar uma proposta formal, ainda na semana passada, mas em seguida as tratativas esfriaram. O próprio dirigente, inclusive, confirmou que houve um diálogo nos últimos dias e que o Palmeiras era o clube mais interessado na contratação do jogador. Paes reconheceu que o valor de 10 milhões de dólares, citado por ele ainda durante o Brasileiro, está fora da realidade do mercado, mas só negocia por um valor considerado justo, pela importância de Caio no time do Fortaleza e também por estar finalizando a compra dos direitos econômicos do atleta junto ao Vancouver do Canadá, por 12 milhões de reais. O Palmeiras, por sua vez, entende que após a chegada de Aníbal Moreno, a função de volante está bem servida e recuou nas tratativas. A comissão técnica ainda conta com o retorno de lesão de Gabriel Menino, além da permanência de Zé Rafael, Richard Rios e Fabinho. Desta maneira, a tendência é que a negociação não siga adiante. Até o momento, o Palmeiras oficializou as contratações de Aníbal Moreno e Bruno Rodrigues. Caio Paulista, ex-São Paulo, está próximo de ser anunciado. O Fluminense aguarda os documentos do Palmeiras para concretizar a venda de Caio Paulista. O clube alviverde pagará cerca de 18,3 milhões de reais pelo lateral, 1,5 milhão de reais a mais do que o São Paulo pagaria. O lateral esquerdo custará 3,8 milhões de dólares, cerca de 18,3 milhões de reais, ao clube alviverde. O valor é 1,5 milhão de reais a mais do que o São Paulo pagaria pelo jogador. No contrato de empréstimo de Caio Paulista ao clube do Morumbi, a opção de compra era de 3,5 milhões de dólares, cerca de 16,9 milhões de reais. O São Paulo já havia informado ao Flu que exerceria essa compra, mas nos últimos dias tudo mudou. O tricolor paulista não fez os pagamentos necessários até o dia 15 de dezembro, data limite do acordo, e o Palmeiras entrou com força para dar o chapéu no rival, que não gostou da postura do empresário e do jogador e se retirou das negociações. Um dos principais entraves entre São Paulo e Fluminense era a forma de pagamento. O clube carioca queria o que estava no contrato, à vista, enquanto o time paulista queria parcelar a compra. Além disso, a reportagem do GE apurou que, nesse período, Caio Paulista e São Paulo também não entraram em um consenso pelo salário de 2024, e a relação entre as partes ficou estremecida. O Palmeiras, por sua vez, ofereceu 1,5 milhão de reais a mais do que o São Paulo e acertou melhores condições salariais a Caio Paulista, que aceitou se transferir para o Alviverde. O clube alviverde se interessou por Caio Paulista pela versatilidade tática. Ele pode atuar como lateral esquerdo e ponta, abrindo a possibilidade de fazer dobras pela esquerda do campo, assim como o técnico Abel Ferreira faz com Marcos Rocha e Mike na direita. Essas foram as notícias do Palmeiras. E agora vamos falar do São Paulo. O Independiente da Argentina prepara uma proposta pelo zagueiro Alan Franco do São Paulo. A equipe comandada por Carlitos Tevez já demonstrou interesse no jogador argentino, mas ainda não formalizou a oferta. Nesta quinta-feira, o Diário Olé publicou que a tendência é de que o Independiente peça um empréstimo, já que não vive uma boa situação financeira. Tevez concedeu entrevista coletiva e falou sobre o interesse, e revelou uma ligação ao jogador. O Alan é um grande torcedor do Independiente. Falei para ele por telefone, preciso de você aqui para lutar pelo campeonato. Depois há negociações entre ele e o clube, não é fácil, disse o técnico. A reportagem do GE apurou que o São Paulo só abrirá negociação por compra definitiva. O tricolor pagou cerca de 8 milhões de reais no acordo com o Atlanta dos Estados Unidos, no começo deste ano. Mas não chegou qualquer proposta ao clube até o momento. Alan Franco não se firmou como titular nesta temporada com a ascensão de Beraldo. Mesmo assim, o zagueiro disputou 32 jogos, marcou 2 gols e deu 4 assistências. A iminente saída de Beraldo deve fazer o São Paulo brigar pela permanência do argentino.
O clube considera grande a perda do garoto e não pretende negociar mais ninguém da posição, que ainda tem Ferraresi, Arboleda e Diego Costa. Desta maneira, a disputa por uma vaga no time titular deve ficar acirrada, e a tendência é de que o próprio Alan Franco queira permanecer no clube do Morumbi. O argentino é revelado nas categorias de base do Independiente e disputou 5 temporadas nos profissionais do clube. Essas foram as notícias do São Paulo. E agora vamos encerrar com as notícias do Corinthians. Corinthians oferece Rony ao Shakhtar em troca por Maicon, mas o clube ucraniano não quer emprestar meio-campista de novo. E cogita pedir atacante da base. Sem sucesso na tentativa de um novo empréstimo de Maicon, o Corinthians propõe ao Shakhtar Donetsk uma troca de jogadores. Para ficar com o meio-campista, o Timão ofereceu o volante Rony ao clube ucraniano. O Shakhtar ficou de analisar Rony e outras possibilidades no elenco alvinegro. Um nome cogitado pelos ucranianos é o do atacante Guilherme Henrique. Como acabou de completar 17 anos, ele só poderia se transferir para o exterior no fim de 2024. Acionar a chamada cláusula da guerra não é uma alternativa nesse momento. A exceção aberta pela FIFA para atletas que jogam na Rússia e na Ucrânia só é válida na janela de transferências do meio do ano. O Corinthians prioriza a manutenção de Maicon sem custos, mas não descarta formalizar uma proposta para comprar o jogador. O meio-campista de 26 anos não deseja retornar ao Shakhtar, clube com o qual tem contrato até 2025. Ele ficou no clube de julho de 2018 a março de 2022, quando deixou o país em fuga pela guerra com a Rússia. Cria do Timão, Maicon viveu um ano de lesões em 2022, não recebeu propostas de fora no fim do ano e teve empréstimo renovado por mais uma temporada. Para obter a liberação, o Timão pagou 500 mil euros, cerca de 2,8 milhões de reais na cotação da época. Em 2023, foram 57 partidas e 3 gols. Outras equipes sondaram o jogador, mas ele prioriza a permanência no Corinthians. Corinthians e Santos disputam a contratação do atacante Guilherme do Grêmio. O jogador de 28 anos defendeu o Fortaleza na última temporada. Guilherme defendeu o Fortaleza na última temporada e não seguirá no clube. Para ficar com ele, o Leão do Pici tinha que pagar 1 milhão de euros, cerca de 5,3 milhões de reais, ao Grêmio. Na negociação com o Grêmio, o Santos conta com créditos pelas transferências recentes de Dodi e Soteldo. Já o Corinthians tenta convencer o jogador com um projeto esportivo mais atrativo na Série A em 2024. Neste ano, o atacante disputou 53 partidas, tendo feito 10 gols e dado 6 assistências. Guilherme foi revelado pelo Grêmio e, além do Fortaleza, tem passagens por diversos clubes: São José, Botafogo, Chapecoense, Coritiba, Sport, Al-Faisaly e Al-Dafra. A ponta esquerda é um dos setores vistos como mais carentes do atual elenco corintiano. Até o momento, o clube tem encaminhado os 4 reforços para 2024, o lateral esquerdo Hugo, ex-Goiás, os zagueiros Félix Torres, do Santos Laguna, e Adriano Martins, do Novo Horizontino, além do volante Ranielli, do Cuiabá. Essas foram as notícias do Corinthians. Se inscreva no canal, dê like e comente. Obrigado por assistirem, até mais!